Segundo ponto, irmãos, da lição sobre os destinatários. A cidade de Éfeso. Vamos conhecer, resumidamente, como era esta cidade. Fundada por volta de 1050, do ano 1050 antes de Cristo. Então, Éfeso é uma cidade muito antiga já. Tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Éfeso, para a época, era belíssima. Sua rua principal, calçada, e tinha colunas de um lado e de outro. Então, para a época, era uma cidade bela, bonita, grande, segundo historiadores, com aproximadamente 500 mil habitantes. Era muita gente. Além de ser uma cidade política, comercial, religiosa, tinha uma cultura muito forte, era uma cidade estratégica, comércio grande, não é? Várias pessoas vindo de várias partes do Império Romano para aquela cidade, para comprar, não é? Era ali que existia o templo da grande, né, Diana dos Efésios, ou Ártemis. E ali no santuário, naquele templo, nós vamos ver aqui que havia os cultos pagãos e também cheios de prostituição naquele templo. Então, Éfeso era uma cidade também de muita prostituição. Era uma cidade litorânea. Olha que uma cidade litorânea, né? Já pela posição geográfica, as pessoas gostam dessa região e o comércio é aquecido, né? Então, Éfeso era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore. Olha que como era, né, interessante a cidade. A rua principal pavimentada em mármore, irmão. Já pensou um negócio desse? Para aquela época? Então era uma cidade grande, de um comércio ativo, de muita frequência, pessoas indo e vindo, comprando. Então era uma cidade muito movimentada comercialmente falando. Era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas, bem desenhadas as colunas. Não era como um poste desse sem trabalho arquitetônico, não. Era colunas bem trabalhadas. Em ambos os lados da rua, era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. É muita gente, é uma cidade enorme, não é? Muito bem. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então era uma coisa estrondosa o anfiteatro, né? 25 mil espectadores, pessoas ali sentadas. Então os irmãos já veem que era uma coisa gigantesca. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, os gregos gostavam muito disto. Irmãos, segundo tópico do segundo ponto, a religiosidade em Éfeso. A cidade, Éfeso, abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, a grande Diana dos Efésios. Eu gostaria de ler com você um texto bíblico que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 22 ao 25. Olhe esse episódio em Éfeso. Atos 19, versículos 22 ao 25. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Este caminho era justamente a expressão que se usava a respeito
da pregação de Paulo e dos demais discípulos, talvez se referindo com certeza se referindo a Jesus, por Jesus ter dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas pegam esse texto e diziam: aquele ali pertence à seita do caminho. Aí veja, acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, trabalhava com prata, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Esse cidadão trabalhava com nichos de prata. O que é nicho? Nichos são tipo escavações na parede ou objetos feitos para se colocar ali as imagens da deusa Diana, da deusa pagã, do ídolo Diana. Então esse cidadão fazia esses nichos e dava grande lucro aos ourives. Mas pelo fato dos apóstolos chegarem e falarem de Jesus, apóstolo Paulo e outros discípulos, muitas pessoas creram na mensagem bíblica e agora abandonaram a prática pagã de adoração a Diana. E o lucro daqueles ourives foi caindo. Muito bem. Aos quais, versículo 25, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, homens, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Deste trabalho nós temos o nosso lucro. Nós temos o nosso lucro em fazer esses nichos para vender ao povo. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E por causa disso, irmãos, houve um alvoroço entre aquele povo, entre os adoradores de Diana, principalmente os ourives, que ganhavam muito, não eram pouco, eram pessoas riquíssimas, porque vendiam aquelas imagens, aqueles nichos da deusa, então eles lucravam muito, e o seu lucro estava ameaçado. Então começaram agora a levantar a população, na realidade, contra o apóstolo Paulo. Muito bem. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso está no capítulo 19, versículo 27 e 29. A idolatria é um ato pecaminoso contra Deus. Quem conhece a palavra, a pessoa que diz que é cristão e continua na prática da idolatria, está em um pecado muito grave diante do Senhor, porque só quem merece a adoração é Deus. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Tomé, nem Maria, não é? Todos eles foram santos, sim. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, sim. Mas foram homens como eu sou, e mulheres como qualquer uma é. Agora, mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor, serviram ao Senhor, morreram com Cristo e estão no paraíso, aguardando a igreja estar lá. E eu espero um dia, luto por isso, a encontrá-los
nos céus. Terceiro tópico do segundo ponto, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 21. Eu vou dar aqui uma resumida, para não ficar muito tempo, um vídeo muito longo. Mas veja só, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, 12 crentes, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. A gente leu isso na leitura bíblica em classe. Paulo perguntou: receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: olha, nós somos crentes, mas nunca ouvimos dizer que haja Espírito Santo. E Paulo perguntou: em quem então fostes batizados? E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo disse: perfeitamente, é importante, e vocês devem ser batizados como foram. Isso é um mandamento bíblico. Agora, vocês precisam conhecer algo a mais. Vocês precisam conhecer o Espírito Santo. E orou por eles, impôs-lhes as mãos, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles falaram em línguas espirituais. Glória a Deus. E Paulo chegou em Éfeso por volta do ano 53 a 50 depois de Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, você pode ler em casa, pode ler com mais calma. A saudação epistolar, a saudação de Paulo. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos que Paulo fez. Esta saudação aqui é bem curtinha, entre outras cartas que ele escreveu, como 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, não é? Filemon. E a saudação diz o seguinte: aos santos e fiéis em Cristo, capítulo 1, versículo 1. E olha que coisa interessante, neste texto aqui de Romanos, eu quero ler com os irmãos aqui. Veja que coisa interessante. Atos capítulo 1, versículo 1. E nesse ponto 2, no livro desta lição sobre este assunto, com referência aos santos, que Paulo diz aqui, olha, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas o que é ser santo? Olha só que coisa interessante. A palavra santo não significa uma pessoa que não peca. Interessante isto, né? Há pessoas que pensam que ser santo é nunca ter pecado. Mas quem nunca pecou foi Jesus. Todo ser humano peca, erra. Então a palavra santo não significa uma pessoa que não peca. Pelo contrário, no Antigo Testamento, santo quer dizer pessoa separada por Deus. Não é interessante isto? E no Novo Testamento, a palavra santo significa alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Eu pergunto a você: o apóstolo Pedro foi santo? Foi. As pessoas veneram ele? Veneram. Mas Pedro negou a Jesus, pecou. Pedro quase matou um oficial, um soldado romano, não é? Cortou a orelha dele. Tomé foi santo? Foi. As pessoas ainda hoje veneram, né? São Tomé, não sei o quê. Mas Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo. Então, ser santo não significa que a pessoa que nunca peca. Todos pecam. Agora, é uma pessoa separada por Deus e vai lutar para servir ao Senhor até o fim.
A Bíblia diz: todos pecaram, todos pecaram. Só teve um que nunca pecou: Jesus Cristo. Glória a Deus. Então veja, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Quem aceita Jesus, ele vai mudar de vida, ele vai mudar de comportamento, ele vai mudar de caráter, não é? Então, ele muda, não deixa de ser homem e não deixa de ser mulher, continua sendo homem, e quem é mulher, é mulher. Agora, precisa lutar para servir a Deus conforme a sua santa palavra. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Há um cumprimento do apóstolo para a igreja, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, porque graça é favor imerecido, é o que eu não merecia, é que você não merecia, mas recebemos sem pagar nada. Devedores éramos, mas o Senhor quis nos dar a salvação. Agora é preciso que nós queiramos, que você queira a salvação de Deus, para ir aos céus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então os crentes, eles liam a carta do apóstolo Paulo, compreendiam a mensagem e a cada dia servia a Deus melhor. Esses crentes de Éfeso, eles vieram de um local que era a cidade de Éfeso, já falamos aqui, era grande, era uma metrópole, não é? Havia a idolatria muito grande ali, os cultos pornográficos, havia muita prostitutas cerimoniais, tudo isso cultuavam a Diana, e Diana era justamente a deusa da fertilidade. Então eles acreditavam na fertilidade, por isso o culto era recheado de promiscuidade, de uma sexualidade aberta. E esses crentes ouviram a mensagem, creram em Jesus, essas pessoas vieram para a igreja, e na igreja eles vão ser agora trabalhados através da palavra, para saírem fora da idolatria, da promiscuidade, da prostituição, da pornografia, da imoralidade, etc, etc. Vamos agora para o terceiro e último ponto desta revista, desta lição.